Imagina por um momento quanto da sua vida você já perdeu preso em pensamentos que te sabotam. Cada minuto que você passa revivendo erros, antecipando problemas ou se criticando sem piedade é energia que nunca volta. Hoje você não pode mais permitir que sua mente seja um campo de batalha onde quem sempre perde é você. Chegou a hora de assumir o controle, de cortar pela raiz essas ideias que te acorrentam e recuperar a liberdade mental que você merece. Não se trata de ignorar a realidade, mas de reprogramar a sua forma de pensar para que jogue a seu favor. Se realmente deseja deixar de ser refém da sua mente e começar a usá-la como sua melhor aliada, fique, porque isso pode mudar tudo. Antes de começar, quero que você vá até a seção de comentários e escreva esta frase: hoje eu escolho pensar positivo, sou estoico, faça isso agora mesmo. Isso não é apenas para interagir, é para que essa declaração se grave no seu subconsciente e comece a reprogramar sua mente de dentro para fora. Ao escrever, você não apenas afirma, mas transforma em um compromisso consigo mesmo de deixar para trás o pensamento negativo e treinar sua mente para a força e a clareza. Ensinamento 1. A interpretação dos fatos, não os fatos em si, gera as emoções negativas. O que você sente não é ditado pela realidade externa, mas sim pelo significado que você atribui a ela. Cada pensamento é um filtro que pode amplificar ou suavizar o que você vive. Dominar essa interpretação é assumir o controle do seu mundo interno, independentemente do que aconteça fora. Quando algo acontece, sua mente é a primeira a dar um sentido, e esse sentido é o que dispara a emoção. Uma mesma situação pode provocar gratidão ou raiva, dependendo da narrativa interna que você decidir aceitar. Se você interpreta um desafio como uma injustiça, a frustração cresce. Se o vê como uma oportunidade, a energia se transforma. Esse filtro invisível é o que condiciona seu estado emocional e seu comportamento. Por isso, aprender a identificá-lo e ajustá-lo é a chave para deixar de viver como vítima das circunstâncias e começar a responder com estratégia. Na próxima vez que alguém o criticar, observe sua reação inicial e pergunte-se: estou reagindo ao que realmente aconteceu ou à história que estou me contando? Se decidir que sua história será de aprendizado em vez de ataque, perceberá que o peso emocional se reduz instantaneamente. O poder está na sua capacidade de reinterpretar, não em mudar o que já ocorreu. Cada evento é neutro até que você o carregue de significado. Se perde um negócio, pode vê-lo como uma catástrofe ou como um impulso para se reinventar. Se alguém não cumprimenta, você pode pensar que está sendo ignorado ou que a pessoa simplesmente estava distraída. Essa escolha, por menor que pareça, determina sua paz ou sua tormenta. A chave está em desligar o piloto automático e tomar decisões conscientes sobre o que você escolhe acreditar. No estoicismo, ensina-se que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso implica que sua paz depende de você, não do que os outros façam ou digam. Para aplicar esse princípio, comece praticando o distanciamento mental. Antes de assumir que sua interpretação é a verdade absoluta, escreva pelo menos 2 explicações alternativas para o que aconteceu. Por exemplo, se um amigo cancelar um encontro, em vez de pensar que você não importa para ele, considere que pode ter tido uma emergência ou estar exausto. Essa prática não apenas amplia sua perspectiva, mas treina sua mente a buscar interpretações que não o afundem no mal-estar. Também é útil treinar o diálogo interno. Palavras como sempre, nunca ou todos costumam distorcer a realidade e intensificar as emoções negativas. Substituí-las por expressões mais precisas e menos absolutas suaviza a carga emocional.
Dizer hoje não deu certo em vez de nunca consigo nada muda o impacto no seu ânimo e abre novas possibilidades. Quando algo alterar, antes de responder, dedique alguns segundos para respirar profundamente e observar a situação de fora, como se fosse um terceiro imparcial. Essa pausa é suficiente para que o impulso inicial perca força e você possa agir com mais inteligência do que instinto. A reinterpretação também se fortalece ao praticar a gratidão em contextos difíceis. Pergunte-se: o que posso agradecer mesmo aqui? Pode ser uma lição, a oportunidade de fortalecer seu caráter ou a clareza para tomar melhores decisões no futuro. Essa mudança de foco não nega a dificuldade, mas evita que a negatividade a domine por completo. Não se esqueça de que sua interpretação não afeta apenas seu estado emocional, mas também seu corpo. Pensar que algo é uma ameaça dispara o cortisol, eleva a pressão e tensiona seus músculos. Pensar que é um desafio manejável ativa sua capacidade de resolução e reduz o impacto fisiológico. Cuidar do que você acredita sobre o que vive é cuidar da sua saúde mental e física ao mesmo tempo. Por fim, lembre-se de que cada dia é um treinamento. Nem sempre você poderá escolher a situação, mas sempre poderá ajustar o significado que dá a ela. Quanto mais praticar, mais natural será responder com calma e clareza, mesmo em meio a circunstâncias que antes o dominavam. Esse controle não é frieza, é poder emocional. Quando você é dono da sua interpretação, você é dono da sua vida. Ensinamento 2. Comprar pensamentos negativos prolonga o sofrimento. Cada vez que você aceita um pensamento negativo sem questioná-lo, é como se abrisse a carteira emocional e pagasse por algo que, na verdade, não precisa. Esses pensamentos são como vendedores insistentes que batem à porta da sua mente oferecendo medo, dúvida e desesperança. Se você os compra, leva-os para casa, dá espaço a eles e acaba convivendo com eles. Mas, assim como acontece com qualquer vendedor, você tem o direito de dizer não e fechar a porta. Não se trata de negar o que você pensa, mas de entender que nem todo pensamento é verdadeiro ou merece sua energia. A maioria desses pensamentos negativos se origina em interpretações automáticas da realidade, não em fatos objetivos. Talvez você se lembre de um erro cometido há anos e sua mente o use como prova de que você não é capaz. Ou receba uma crítica e, em vez de vê-la como uma opinião isolada, a transforme em uma sentença sobre seu valor. É aí que começa a compra. Você dá crédito a algo que não merece, e esse crédito é cobrado em forma de ansiedade, culpa e tristeza. Para parar de comprar pensamentos prejudiciais, primeiro é preciso identificá-los. Quando surgir um, pergunte-se: isto é um fato ou uma interpretação? Isso me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Essa pausa de análise é como ler as letras miúdas de um contrato antes de assinar. Muitas vezes, ao olhar mais de perto, você perceberá que a oferta é falsa e que não vale a pena investir sua energia. Outra técnica poderosa é rotular seus pensamentos. Em vez de dizer sou um fracasso, mude a frase para estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Essa simples reformulação cria um espaço entre você e o pensamento, e esse espaço é liberdade. Você deixa de se fundir a ele e o enxerga pelo que realmente é um evento mental passageiro, não uma verdade absoluta. Quando um pensamento negativo quiser se instalar, observe-o como se fosse um espectador. Imagine-o como uma nuvem cruzando o céu ou como um anúncio que aparece no seu celular e que você pode deslizar para ignorar. Não é preciso lutar contra ele, apenas deixá-lo passar sem se envolver. É a resistência e a discussão interna que costumam dar mais força e duração a esses pensamentos. Praticar a atenção plena é outra forma de fechar a carteira mental.
Ao focar sua atenção no que está acontecendo agora, sua respiração, os sons ao redor, as sensações do corpo, você reduz a capacidade da mente de arrastá-lo para o passado ou para o futuro com pensamentos nocivos. Estar presente corta o ciclo de compra e venda da negatividade. Também ajuda a nutrir sua mente com pensamentos e perspectivas mais saudáveis. Não se trata de se forçar a pensar positivo o tempo todo, mas de equilibrar a balança. Se perceber que sua mente insiste em lhe vender fracasso, procure conscientemente provas de suas conquistas, momentos em que conseguiu resolver problemas ou em que recebeu apoio e reconhecimento. Isso não elimina o negativo, mas impede que ele seja o único item no seu inventário mental. Lembre-se de que cada pensamento que você compra se transforma em uma instrução para o corpo. Pensamentos de medo podem acelerar seu pulso, tensionar seus músculos e alterar sua respiração. Já os de calma e confiança enviam sinais de segurança ao seu sistema nervoso. Portanto, não é apenas sua paz mental que está em jogo, mas também seu bem-estar físico. O treinamento é diário. No início, sua mente tentará convencê-lo de que suas mensagens negativas são urgentes e inevitáveis, como um vendedor que aumenta o tom de voz para fechar a venda. Com prática, você aprenderá a sorrir, acenar e deixar que ele fale sem que isso signifique que vai assinar o contrato. O poder está em não reagir de imediato, em reconhecer que você é o dono da loja e decide o que entra e o que não entra. Segundo o estoicismo, não são as palavras nem as imagens na sua mente que o ferem, mas a sua decisão de acreditá-las e agir em consequência. A liberdade está em discernir e escolher. Cada pensamento que você rejeita é uma vitória. Cada vez que decide não pagar com a sua tranquilidade, você se fortalece. Aos poucos, a mente aprende que seus velhos truques já não funcionam e começa a oferecer menos lixo. E nesse processo, você descobre que a verdadeira riqueza não está em acumular pensamentos, mas em ter a clareza de deixar passar os que não lhe servem. Ensinamento 3. Existem 3 falsas saídas que não resolvem o problema. Muitas vezes, quando sentimos uma emoção intensa, nossa mente nos empurra para 3 saídas rápidas que parecem solução, mas apenas disfarçam o problema. A primeira é repressão. Fingir que não sentimos nada, engolir a raiva, a tristeza ou o medo e continuar como se tudo estivesse bem. O que não vemos é que essa emoção reprimida se acumula no corpo e na mente como uma panela de pressão. Um dia, qualquer detalhe pode fazer com que ela exploda de forma desproporcional, porque nunca lhe demos espaço para ser processada. A segunda falsa saída é a expressão descontrolada. Agir a partir da emoção sem filtro nem pausa. Isso é gritar, insultar, tomar decisões impulsivas ou reagir com violência verbal ou física. Embora possa parecer um alívio momentâneo, na verdade reforça a narrativa interna que alimenta essa emoção, deixando um rastro de culpa, relações danificadas e novos problemas que antes não existiam. A terceira é o escapismo. Buscar distrações, vícios ou entretenimentos compulsivos para não sentir. Horas intermináveis nas redes sociais, compulsão alimentar, álcool ou qualquer atividade que anestesia momentaneamente. O problema é que quando o efeito passa, a emoção continua ali intacta, esperando ser atendida. Essa estratégia apenas adia o inevitável e muitas vezes acrescenta consequências negativas adicionais. A psicologia clínica demonstrou que tanto evitar quanto reagir de forma exagerada perpetuam os padrões emocionais disfuncionais. Ao não enfrentar a emoção de maneira consciente, continuamos alimentando os mesmos circuitos neuronais e as mesmas respostas fisiológicas, tornando-nos prisioneiros de ciclos repetitivos. A verdadeira saída não está em ignorar, transbordar ou fugir, mas em sentir de forma consciente e sem julgamento. Isso significa permitir que a emoção exista no corpo,
reconhecê-la, observar suas sensações físicas, identificar os pensamentos que a acompanham e deixá-la se expressar sem que isso implique agir imediatamente. É como sentar-se ao lado de um visitante incômodo e escutá-lo, sem deixar que ele assuma o controle da casa. Quando você escolhe esse caminho, o processamento emocional se torna autêntico. A energia presa se libera pouco a pouco e deixa de pressioná-lo por dentro. Descobre-se que muitas emoções se dissolvem sozinhas quando não são alimentadas com resistência ou histórias dramáticas. Essa prática requer coragem, porque sentir plenamente às vezes assusta, mas é o único caminho para uma liberação duradoura. Para aplicá-la, quando notar que uma emoção intensa surge, faça uma pausa. Respire profundamente e leve sua atenção ao corpo. Pergunte-se: onde eu sinto isso? É calor, tensão, pressão? Evite colocar um rótulo moral como boa ou má. Apenas observe-a como um fenômeno temporário. Se vierem pensamentos, reconheça-os, mas não se prenda a analisá-los. Essa atenção plena é a ponte que o tira das falsas saídas e o conecta a uma resposta mais consciente. Com a prática, você começará a reconhecer quando está prestes a reprimir, transbordar ou fugir. Essa consciência antecipada é uma ferramenta poderosa. Significa que pode escolher um caminho diferente antes de cair nos velhos padrões. E quanto mais você escolher observar sem julgamento, mais fácil será que as emoções fluam e se transformem sem arrastá-lo. No estoicismo, ensina-se que não podemos controlar o que sentimos em primeira instância, mas sim como respondemos a isso. Observar sem se identificar é fundamental para conservar a liberdade interior. O resultado de evitar essas 3 armadilhas é profundo, menos desgaste emocional, relações mais saudáveis e uma sensação crescente de controle interno. A vida deixa de parecer uma batalha constante contra o que você sente e se transforma em um espaço onde pode experimentar tudo sem ser escravo de nada. Você começa a viver com mais leveza, porque já não gasta energia em lutar contra suas emoções nem em apagar incêndios que você mesmo acendeu. A calma deixa de ser um estado passageiro e se converte em uma base sólida a partir da qual agir. E quando isso se torna hábito, seu mundo interno deixa de estar à mercê de qualquer estímulo externo, porque você sabe que não precisa de falsas saídas, apenas da verdade de sentir e soltar. Ensinamento 4. O corpo memoriza emoções e as transforma em hábitos automáticos. Quando uma emoção se repete várias vezes, o corpo a transforma em um padrão automático, como se fosse um costume gravado em sua memória. Se você passa meses ou anos vivendo em ansiedade, estresse ou preocupação, suas células aprendem essa química e começam a exigi-la, mesmo que não exista uma ameaça real. O corpo, condicionado pela repetição, libera cortisol e adrenalina de maneira habitual, gerando tensão muscular, aceleração cardíaca e pensamentos inquietos mesmo em momentos de aparente calma. É como se a mente e o corpo tivessem feito um acordo para viver em alerta constante, mesmo que o perigo já não esteja presente. Isso explica por que muitas pessoas sentem angústia sem saber de onde vem. Não é que algo novo tenha acontecido, é que o sistema nervoso está programado para recriar a emoção que mais praticou. Assim como um músico executa uma melodia sem pensar, o corpo executa a ansiedade de forma automática, porque ensaiou muitas vezes. A ciência já comprovou que as conexões neuronais se fortalecem com a repetição e que a química interna pode se tornar um vício emocional. Para romper esse ciclo, o primeiro passo é reconhecer quando o corpo está reagindo sem que haja um motivo real. Talvez você esteja sentado, tranquilo, e de repente sinta pressão no peito ou um nó no estômago. Antes que a mente invente razões para justificá-lo, apenas observe. Pergunte-se: existe realmente algo que me ameace agora, ou é apenas meu corpo repetindo um hábito?
Essa pergunta corta a ligação automática entre sensação e pensamento. A chave está em interromper a cadeia no ponto mais precoce possível. Se você permite que o corpo se dispare e a mente comece a buscar explicações negativas, a espiral acelera. Mas se reconhece o início e o vê como uma reação aprendida, pode escolher não alimentá-la. Respirar profundamente, mover-se fisicamente ou focar-se em um estímulo neutro ajuda a química a começar a baixar. Com prática, é possível ensinar ao corpo novos estados emocionais que substituam os antigos. Assim como ele foi treinado na ansiedade, pode ser treinado na calma. Isso requer expô-lo repetidamente a experiências de relaxamento, gratidão ou alegria e permitir que essas sensações durem o suficiente para que o sistema nervoso as registre. Com o tempo, o corpo começa a pedir essas emoções mais do que as antigas. Não se trata de lutar contra a ansiedade, mas de reeducar o organismo. A luta apenas reforça o padrão porque ativa os mesmos hormônios. A observação consciente, em vez disso, envia uma mensagem diferente. Não há perigo, não preciso dessa resposta agora. Essa repetição invertida enfraquece as conexões que antes sustentavam o hábito emocional negativo. É importante compreender que o corpo não distingue entre o que é real e o que você imagina com intensidade. Se sua mente revive uma discussão passada ou antecipa um fracasso futuro, o corpo produz a mesma química como se estivesse acontecendo no momento. Isso significa que controlar a narrativa interna é fundamental para mudar o padrão. Cada vez que você escolhe não recriar mentalmente o drama, está dando ao corpo a oportunidade de aprender uma química diferente. A neurociência confirma que quando reduzimos deliberadamente a frequência e a intensidade de uma emoção nociva, as conexões neuronais associadas a ela se enfraquecem. Não é uma mudança imediata, mas cada vez que você interrompe o ciclo está retirando força de um hábito que antes parecia inevitável. Segundo o estoicismo, não controlamos os impulsos iniciais do corpo, mas podemos decidir não ceder a eles. A liberdade está nessa pausa consciente antes de reagir. Quando você consegue que seu corpo deixe de ser refém de sua memória emocional, recupera um poder imenso. Descobre que a calma não depende de que tudo esteja perfeito do lado de fora, mas de ter reeducado sua biologia para responder de forma diferente. Cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, está escrevendo um novo roteiro para sua mente e seu corpo, e com repetição suficiente, esse novo roteiro se transforma no padrão automático, um que desta vez foi você quem escolheu. Ensinamento 5. Os 4 medos centrais por trás da ansiedade são a rejeição, a humilhação, a dor e a perda de identidade. Na base da maioria dos episódios de ansiedade não está a situação em si, mas um ou mais de 4 medos centrais: rejeição, humilhação, dor e perda de identidade. Esses medos atuam como lentes distorcidas que alteram a forma como você interpreta o que acontece ao seu redor. Você pode estar em uma conversa totalmente neutra e, se carrega o medo da rejeição ativado, interpretará um gesto ou um silêncio como sinal de desaprovação. O corpo reage com tensão. O coração acelera e, de repente, você está em modo de alerta, mesmo sem haver uma ameaça real. O medo da humilhação é igualmente poderoso. Ele pode levá-lo a evitar se expor, falar em público ou mostrar suas verdadeiras ideias por temor de ser ridicularizado. Não importa que a probabilidade real disso acontecer seja mínima, a mente ansiosa age como se fosse iminente. E, paradoxalmente, esse mesmo medo o mantém em um estado constante de desconforto interno, mesmo quando nada acontece. O temor da dor, seja física ou emocional, pode levá-lo a antecipar sofrimento antes mesmo que ocorra.
Mantém você em hipervigilância, buscando sinais de que algo ruim vai acontecer, e qualquer sensação no corpo ou pequena dificuldade na vida se amplifica como se fosse uma catástrofe. Esse medo corrói a capacidade de desfrutar o presente, porque você está sempre olhando o horizonte em busca de perigos. A perda de identidade, embora mais sutil, pode ser igualmente paralisante. Surge quando você teme perder o papel, a imagem ou o sentido de quem acredita ser. Uma mudança de trabalho, uma separação ou uma mudança de cidade podem ativar esse medo porque ameaçam as estruturas sobre as quais você construiu seu senso de si mesmo. A ansiedade aparece então como uma tentativa de se agarrar ao conhecido, mesmo que isso já não lhe sirva. Esses 4 medos, embora diferentes, têm algo em comum, podem distorcer a percepção da realidade e fazê-lo reagir com intensidade a estímulos pequenos ou neutros. A mente, ao detectar uma possível ameaça, envia sinais ao corpo para que se prepare, e essa preparação física, respiração ofegante, músculos tensos, batimentos acelerados, reforça a ideia de que você realmente está em perigo. Identificar qual medo está por trás da sua ansiedade é o primeiro passo para desativá-lo. Da próxima vez que se sentir ansioso, pergunte-se: isto vem do medo da rejeição, da humilhação, da dor ou de perder quem acredito ser? Nomear o temor o torna mais visível e menos dominante. Quando você sabe de onde ele vem, pode questionar se realmente existe uma ameaça ou se é apenas uma projeção interna. Trabalhar sua autoestima é fundamental para reduzir o impacto desses medos. A confiança em si mesmo atua como um escudo. Quando você acredita em seu valor, a rejeição não o destrói, a humilhação não o define, a dor se torna manejável e as mudanças de identidade passam a ser vistas como evolução e não como perda. Isso não significa que os medos desapareçam por completo, mas que deixam de ditar cada uma das suas reações. A ansiedade é especialista em arrastá-lo para o futuro ou para o passado, mas raramente se sustenta no aqui e agora. Quando você traz a atenção para o momento presente, sua respiração, as sensações reais do corpo, o que vê e ouve, rompe o ciclo que alimenta esses medos. Segundo o estoicismo, o que realmente nos perturba não são os eventos externos, mas nossas crenças sobre eles. Identificar e desafiar esses medos é libertar-se de seu domínio. Cada vez que você escolhe não reagir a partir de um desses 4 temores, ensina à sua mente e ao seu corpo que não há ameaça real. Isso não apenas reduz a ansiedade no momento, mas com o tempo reprograma seu sistema nervoso para viver com mais calma. Pouco a pouco, você deixa de antecipar rejeição, humilhação, dor ou perda de identidade a cada passo e começa a viver com uma sensação mais profunda de liberdade e estabilidade interna. Essa é a verdadeira vitória, não que o medo desapareça, mas que deixe de governá-lo. Ensinamento 6. Interromper o padrão é a chave para evitar que um pensamento se transforme em crença. Um pensamento por si só não tem o poder de definir quem você é, mas se o deixa se repetir sem controle, ele começa a criar raízes, transforma-se em estado de ânimo e, com o tempo, em uma crença que condiciona sua vida. Essa é a armadilha, não questionar a tempo o que sua mente lhe sussurra. Cada repetição fortalece a conexão neuronal associada a esse pensamento, e quanto mais você o alimenta, mais automático ele se torna. Chega um ponto em que já não o percebe como um pensamento que tenho, mas como o que sou. A ciência confirma a terapia cognitivo-comportamental, ensina que a interrupção precoce do padrão mental é essencial para evitar que crenças nocivas se consolidem. Não se trata de lutar contra o pensamento, nem de reprimi-lo, mas de interceptá-lo antes que encadeie mais ideias negativas. É como deter uma bola de neve antes de que vire avalanche.
Se você age rápido, o impulso se dissolve e o dano é evitado. Imagine que surge o pensamento: não sou capaz. Se não o detiver, sua mente o alimenta, você lembra erros passados, antecipa fracassos futuros e, em questão de minutos, seu estado de ânimo cai. Se esse ciclo se repete diariamente, acaba adotando essa frase como parte da sua identidade. Em contrapartida, se o reconhece no momento, pode rotulá-lo: este é um pensamento limitante, não um fato. Ao fazer isso, cria um espaço entre você e a ideia, e esse espaço é liberdade. A chave está em treinar-se para notar esses pensamentos no instante em que aparecem. No início pode ser difícil, porque você está acostumado a que passem despercebidos. Uma boa técnica é praticar a atenção plena várias vezes ao dia. Pare e observe o que está pensando. Se detectar algo autolimitante, não permaneça ali, troque-o por uma afirmação mais útil, como: esse era o eu do passado, hoje sou mais forte e capaz. Outra ferramenta eficaz é a mudança física imediata. Levante-se, caminhe, respire fundo, mude de ambiente. O corpo e a mente estão conectados, e uma mudança física interrompe o estado mental que sustentava o pensamento. Esse é um recurso usado na TCC para romper a cadeia e redirecionar a atenção. Você também pode usar uma ancoragem positiva, uma frase, imagem ou lembrança que o conecte a uma emoção de força e confiança. Quanto mais a repetir após detectar um pensamento limitante, mais ensinará ao cérebro a associar esse padrão a algo fortalecedor, não debilitante. Não se trata de fingir otimismo ou negar o que sente, mas de treinar sua mente a não ficar presa em ideias que não ajudam. Um pensamento limitante pode aparecer, mas não precisa permanecer. Seu trabalho é garantir que ele não construa uma casa dentro de você. No começo, essa prática pode parecer forçada, porque interromper um padrão mental requer consciência e vontade. Mas quanto mais você a exercita, mais automática se torna. Com o tempo, perceberá que esses pensamentos perdem força e frequência. Isso não significa que nunca voltarão, mas que quando voltarem, já não terão o mesmo controle sobre você. Segundo o estoicismo, não se pode impedir que um pensamento surja, mas se pode impedir que ele crie raízes e dirija sua vida. A virtude está em escolher quais ideias cultivar. Quando você domina a habilidade de interromper o padrão, recupera o controle sobre seu diálogo interno. Começa a construir crenças que o fortalecem em vez de enfraquecê-lo. E o mais importante, percebe que você não é o que pensa em um momento de fraqueza. Você é o que escolhe acreditar de forma consistente. Cada vez que corta o ciclo, é como fechar a porta para uma mentira antes que ela invada sua casa. Com prática, sua mente se transforma em um espaço onde apenas as crenças que o impulsionam encontram lugar para ficar, e as demais se dissolvem antes de criar raízes. Ensinamento 7. O presente é a verdadeira oportunidade. O único terreno no qual você realmente pode agir é o agora. O passado já se encerrou, o futuro ainda não existe, e qualquer energia que você invista neles é como tentar moldar fumaça com as mãos. Sem perceber, pode passar horas revisando o que fez de errado ou antecipando o que pode dar errado, enquanto o presente, a única ferramenta real que você tem, escorre por entre seus dedos. Cada vez que sua mente viaja sem controle, seu poder de ação enfraquece e as oportunidades que poderia aproveitar hoje se desperdiçam. Viver no passado costuma se vestir de nostalgia ou culpa. Prende você em um ciclo de se eu tivesse que não muda o ocorrido, mas condiciona o que fará depois. O mais perigoso é que, ao viver olhando para trás, você toma decisões a partir de um roteiro antigo, acreditando que ainda é a mesma pessoa de então. O preço é alto,
o presente fica vazio da sua atenção. Por outro lado, projetar medo para o futuro é como pagar juros por uma dívida que você não sabe se virá. A ansiedade convence de que se preparar para o pior é ser responsável, mas na verdade é uma forma de paralisar. A mente se enche de cenários que não existem e o corpo reage como se todos fossem reais. Você perde foco, energia e capacidade de resposta ao que está de fato diante de você. A ciência confirma que ancorar-se no presente muda sua biologia. A prática da atenção plena, notar sua respiração, as sensações do corpo, os sons e as cores ao redor, reduz a ativação do sistema de estresse e melhora a clareza mental. Seu cérebro aprende a não reagir de imediato a pensamentos intrusivos e a distinguir entre o urgente e o importante. Aplicar isso não requer horas de meditação, nem uma vida isolada. Comece com minutos. Escolha uma ação diária, beber água, caminhar, comer e faça-a com atenção plena, percebendo cada detalhe. O objetivo não é esvaziar a mente, mas estar completamente presente no que faz. Cada repetição treina sua mente a retornar ao agora, sempre que tentar se perder. Também ajuda a estabelecer pequenos lembretes ao longo do dia, uma frase, um alarme suave, uma respiração profunda antes de mudar de atividade. São convites para se perguntar: estou aqui ou preso em outro momento? Essa simples pergunta interrompe a inércia mental e o devolve ao seu ponto de poder. Na vida diária, essa habilidade se traduz em melhores decisões, porque você não age sob a influência do que aconteceu, nem do que teme que aconteça. Suas respostas tornam-se mais precisas, porque surgem da realidade atual, não de uma história inventada pela mente. Isso também protege sua energia. Você já não a desperdiça em batalhas imaginárias nem em arrependimentos estéreis. Quando você foca sua energia no presente, tudo muda. A conversa com alguém se torna mais profunda porque você realmente escuta. O trabalho rende mais porque para de saltar entre tarefas e conclui o que começa. Até o descanso é mais reparador porque não está contaminado por pensamentos sobre o que deveria estar fazendo. Segundo o estoicismo, o presente é a única coisa que está sob nosso controle absoluto. Desperdiçá-lo é rejeitar a única ferramenta real para viver com virtude e sabedoria. Essa prática não elimina automaticamente a dor do passado nem apaga a incerteza do futuro, mas dá a você um lugar firme para enfrentá-los. Com o tempo, perceberá que as preocupações perdem peso, porque sua atenção está ocupada demais construindo o que pode realmente mudar. E então o presente deixa de ser apenas um instante que passa e se converte em um espaço onde você realmente vive, cria e decide. É aqui que se forja a vida que deseja e é aqui que começa o seu poder. Ensinamento 8. Não se levar tão a sério. Muitos vivem como se carregassem o peso do universo nos ombros, presos a uma autoimportância que os sufoca. Exigem de si perfeição, reagem com intensidade a qualquer contratempo e transformam cada pequeno problema em um julgamento definitivo sobre seu valor. Esse excesso de seriedade os desconecta do fluxo natural da vida e alimenta uma ansiedade constante. Ao se acreditarem no centro de tudo, cada erro se sente como um desastre e cada desacordo como uma ameaça pessoal. A verdade é que, na imensa escala do cosmos, nossa existência é um instante fugaz, um ponto diminuto em uma história que não depende de nós. Ainda assim, nos movemos como se cada passo fosse uma questão de vida ou morte. Essa perspectiva distorcida nos faz esquecer que a vida é feita de momentos, não de exames constantes. Quando entendemos que nada é tão definitivo quanto acreditamos, podemos soltar a tensão desnecessária.
Não se levar tão a sério não significa ser irresponsável ou viver sem propósito. Significa trabalhar com compromisso, mas sem se apegar à ideia de que tudo depende de você ou de que cada resultado define quem você é. É aprender a rir de seus próprios tropeços, a encontrar humor nas situações e a aceitar que não pode controlar todas as variáveis. Essa leveza mental não só reduz o estresse, mas amplia sua capacidade de desfrutar do que tem diante de si. Uma forma prática de aplicar isso é treinar-se para identificar quando está superdimensionando algo. Pergunte-se: isso importará daqui a 5 anos? Se a resposta for não, dê menos espaço mental agora. Outra técnica é aprender a interromper a seriedade com pequenas doses de humor. Mesmo em conversas tensas, um comentário leve pode quebrar a rigidez e abrir espaço para soluções mais criativas. Também é útil praticar a flexibilidade consigo mesmo. Permita-se errar sem transformar isso em uma sentença de fracasso. Lembre-se de que o crescimento sempre inclui erros e que nenhum caminho é uma linha reta. Se puder ver suas falhas como parte do jogo e não como o fim do mundo, ficará mais fácil seguir em frente sem tanto peso emocional. Aceitar a impermanência da vida é outra chave para não se levar tudo tão a sério. Quando reconhece que nada dura para sempre, nem vitórias nem derrotas, a pressão por controlar cada detalhe diminui. Isso não o torna passivo, mas mais sábio. Você age com decisão, mas com a serenidade de saber que a mudança é inevitável e que seu valor não depende de circunstâncias temporárias. Ao deixar de projetar nos outros suas expectativas rígidas, você se torna mais tolerante, mais empático e menos propenso a discussões inúteis. Deixe espaço para que as pessoas sejam como são, e isso gera interações mais autênticas e menos carregadas de tensão. No aspecto profissional, a leveza bem entendida aumenta a produtividade. Um ambiente em que se permite humor e flexibilidade favorece a criatividade e a resolução de problemas. Quando as pessoas não sentem que qualquer erro será punido, arriscam mais, exploram mais e encontram soluções inovadoras. Segundo o estoicismo, o sábio reconhece que seu papel no mundo é limitado e que o controle absoluto é uma ilusão. Viver com essa consciência não é resignar-se, mas libertar-se. Quando você decide não se levar tão a sério, seu mundo se expande. Descobre que pode trabalhar duro e ao mesmo tempo rir de si mesmo, que pode enfrentar desafios sem ser devorado por eles e que pode viver comprometido sem estar acorrentado à ansiedade. Percebe que muitas de suas preocupações eram como nuvens passageiras densas na aparência, mas incapazes de deixar uma marca duradoura. E a cada vez que solta esse peso extra, sente uma leveza interna que lembra que a vida, em sua essência, está para ser vivida, não para ser suportada. Ensinamento 9. O tempo é um recurso para curar. O tempo é um recurso que você não pode armazenar nem recuperar. E cada instante que entrega ao que já não pode mudar é um instante a menos para aquilo que ainda pode construir. Apegar-se mentalmente a uma ferida é como manter um quarto fechado e escuro dentro de si. O ar se estagna, a luz não entra e o espaço se torna inabitável. Quanto mais tempo você dá a essa dor para viver em você, mais ela cria raízes e mais condiciona suas decisões, suas emoções e até sua saúde física. Quando você sustenta um ressentimento, uma decepção ou uma perda, sua mente reproduz repetidamente a cena, como se ao revisá-la pudesse encontrar uma saída diferente. Mas, em vez de resolver, reforça a ferida. O cérebro não distingue entre o que você está lembrando e o que está vivendo naquele momento. Cada repetição reativa as mesmas emoções e libera a mesma química que o mantém preso ao sofrimento. Assim,
O tempo que poderia ser um aliado para curar torna-se cúmplice do estancamento. Liberar não é esquecer de um dia para o outro, é escolher a cada vez não alimentar mais o pensamento doloroso. É dizer à sua mente: já não investirei mais tempo no que não posso mudar. Quando faz isso, abre espaço para que experiências, pessoas e oportunidades entrem, coisas que antes não podiam chegar porque você estava ocupado olhando para trás. A ciência confirma as pessoas com maior capacidade de desapego emocional apresentam níveis mais altos de satisfação e bem-estar geral. Não porque não sofram, mas porque não transformam esse sofrimento em sua identidade. Permitem-se sentir, processar e seguir adiante, usando o tempo como ferramenta de reconstrução e não como depósito de feridas antigas. Para aplicá-lo, comece destinando cada dia um momento específico a atividades que gerem calma e bem-estar. Pode ser caminhar, ler, meditar, ouvir música ou simplesmente sentar-se em silêncio com uma bebida quente. A chave é que esse momento substitua os pensamentos repetitivos. No início, esses pensamentos tentarão voltar, mas com constância sua mente aprenderá a associar esse espaço à tranquilidade e não à dor. Outra técnica poderosa é a escrita terapêutica. Colocar no papel o que sente ajuda a esvaziar a mente do excesso. Não se trata de escrever para reler, mas para soltar. Ao deixar registrado, você dá um passo tangível em direção à liberação e reduz a necessidade de continuar ruminando mentalmente o mesmo tema. Também é fundamental mudar a pergunta que se faz. Em vez de "por que isso aconteceu comigo?", comece a perguntar: "o que posso fazer agora com o que tenho?". Essa simples mudança tira você da posição de vítima e o coloca na posição de criador, dando-lhe um senso de direção que alimenta seu avanço. O tempo, quando bem usado, tem um efeito curativo natural. Não porque apague o que aconteceu, mas porque oferece perspectiva. O que hoje dói com intensidade, amanhã será apenas uma história com matizes que agora você não pode ver. Mas, para que essa perspectiva chegue, é preciso deixar o tempo fluir para o novo e não se estagnar no velho. Segundo o estoicismo, aquilo que está fora de seu controle, incluindo o passado, deve ser liberado para viver com virtude e plenitude no presente. Quando entende que cada dia investido em curar é um dia ganho para seu futuro, você deixa de sentir que o tempo é inimigo. Passa a vê-lo como um aliado silencioso que, se aproveitado, ajuda a reconstruir por dentro. E assim, o que antes parecia uma ferida eterna se converte em um capítulo encerrado e o restante da sua história fica livre para ser escrito com experiências que nutrem, elevam e devolvem a vida que você merece viver. Ensinamento 10: aprender com o passado é mais útil do que revivê-lo. O passado pode ser uma fonte de sabedoria ou uma prisão, dependendo de como você escolhe se relacionar com ele. Há quem o use como mestre, analisando o que aconteceu para não repetir os mesmos erros, e há quem o transforme em castigo eterno, revivendo repetidamente os mesmos momentos dolorosos até se desgastar emocionalmente. O problema não está em olhar para trás, mas em como o faz e com qual intenção. Quando revisa uma experiência passada com o objetivo de aprender, sua mente busca padrões, identifica decisões equivocadas e reconhece os fatores que levaram àquele resultado. Essa análise construtiva não apenas fortalece sua resiliência, mas também fornece ferramentas práticas para enfrentar o presente com mais inteligência. Cada lição extraída se converte em recurso para agir melhor agora. Em contrapartida, reviver o passado como castigo é como manter uma ferida aberta por vontade própria.
Cada vez que retorna a esse recuerdo com culpa, vergonha ou ressentimento, reativa a mesma química emocional que sentiu no momento. O cérebro não distingue entre o que você lembra e o que está vivendo, por isso o sofrimento se renova sempre. Isso não apenas atrasa a cura, mas o mantém preso a uma identidade definida pelo que aconteceu, em vez de pelo que está construindo hoje. A psicologia positiva mostra que reinterpretar experiências adversas de forma construtiva aumenta a capacidade de adaptação e a sensação de controle sobre a vida. Não se trata de adoçar a história nem de negar a dor, mas de dar a ela um sentido útil. Perguntar-se o que isso me ensinou muda o foco de vítima para aprendiz, e essa mudança de perspectiva é o início da libertação emocional. Para aplicá-lo, reserve um momento para escrever sobre os erros ou momentos difíceis que ainda pesam em sua mente. Depois, em vez de se deter na descrição do dano, anote especificamente o que aprendeu com cada um. Pode ser um sinal de alerta que não viu, um valor que descobriu em si mesmo ou um limite que agora sabe que deve impor. Esse exercício transforma uma lembrança estática em ferramenta ativa para o presente. Outra forma prática é usar essas lições como critérios para suas decisões atuais. Se o passado lhe ensinou que se apressar leva a mais escolhas, comprometa-se a dar mais tempo antes de agir. Se aprendeu que ignorar sinais de alerta levou a problemas, faça da observação consciente uma prioridade. Assim, o passado deixa de ser um peso e se torna um mapa que guia. É fundamental que esse processo esteja livre de autoataque. A autocrítica excessiva não corrige erros, ela os amplia e fixa em sua identidade. Troque o diálogo interno de não acredito que fiz isso para agora sei que da próxima vez agirei diferente. Essa mudança sutil, mas poderosa, evita que a lembrança o paralise e permite que o impulsione. Lembre-se de que ninguém está livre de errar. Pretender que poderia ter feito tudo perfeito é ignorar que o aprendizado só existe quando se experimenta e se falha. Cada passo em falso contém informação valiosa, mas apenas se você estiver disposto a encará-lo com intenção de crescer e não de se castigar. Segundo o estoicismo, o que importa não é o que aconteceu, mas como você escolhe usá-lo hoje. O sábio toma o que é útil e deixa o que não serve para a virtude presente. Quando deixa de reviver o passado como ferida e começa a revisá-lo como lição, algo muda profundamente. O peso emocional diminui porque você já não reabre a ferida, mas toma o remédio que ela deixou. Passa a ver que cada erro foi um investimento em experiência e que o único desperdício real seria não aprender com ele. O passado deixa de arrastá-lo e se converte em aliado silencioso que acompanha não para acorrentar, mas para lembrar que enquanto continuar aprendendo, nunca estará no mesmo lugar em que já esteve. Ensinamento 11. Mantenha-se em movimento, aconteça o que acontecer. Quando a vida bate forte, a tentação maior é parar, esperar a tempestade passar ou ceder ao cansaço mental. Mas ficar parado por tempo demais transforma um tropeço temporário em um estado permanente. O movimento, por menor que seja, é o que mantém viva a possibilidade de mudança. Mesmo quando sente que não tem forças, um passo pequeno já é suficiente para quebrar a inércia do estancamento. A persistência não é uma corrida em máxima velocidade. É a capacidade de continuar avançando, mesmo que hoje seu avanço seja mais lento do que ontem. Os contratempos não são sinais de que você deve desistir, mas provas de que está no caminho real em direção a qualquer meta que valha a pena. O progresso nunca é uma linha reta, e cada obstáculo que você enfrenta é parte do treinamento que o prepara para sustentar aquilo que busca. A ciência sobre resiliência confirma que aqueles que se mantêm em ação mesmo em condições adversas têm mais chances de alcançar seus objetivos. Não porque a vida seja mais fácil para eles,
mas porque cada passo que dão acumula experiência, confiança e recursos internos. Cada dia que você se mantém em movimento fortalece o músculo da disciplina e da tolerância à frustração. Para aplicar isso, comprometa-se com um mínimo de ação diária rumo ao seu objetivo, sem importar o tamanho. Pode ser uma ligação, uma página escrita, um treino leve ou uma pesquisa de 5 minutos. A chave é que cada dia exista um sinal tangível de que você não parou. Isso treina sua mente a não associar dificuldades com paralisia, mas sim com adaptação. Outra estratégia é redefinir sua relação com os obstáculos. Em vez de vê-los como interrupções, veja-os como parte do roteiro. Se espera um caminho sem problemas, qualquer dificuldade parecerá fracasso. Mas se aceita que as quedas fazem parte do processo, cada vez que se levantar reforçará a sua determinação. Quando a motivação falhar, apoie-se na rotina, não no ânimo do momento. A motivação é volátil, a disciplina, ao contrário, é hábito que se mantém mesmo sem vontade. E manter-se em movimento nem sempre significa grandes avanços, às vezes é simplesmente não retroceder. Resistir em um dia difícil também é vitória. Visualize seu objetivo como uma margem distante em um rio. Cada braçada, por mínima que pareça, aproxima você. Se parar, a correnteza da vida o arrasta para trás. Essa imagem mental lembrará que mover-se é sempre melhor do que ficar parado. Mesmo nos dias em que tudo parece estagnado, o simples ato de manter o ritmo evita perder o terreno conquistado. Também é útil rodear-se de ambientes, pessoas ou hábitos que incentivem o avanço. Um entorno que o impulsione à ação ajuda a resistir à tentação de parar. E se não tiver esse entorno, crie ou organize seu espaço, elimine distrações e planeje de forma que seu próximo passo seja óbvio. O movimento constante tem efeito cumulativo. Pequenas ações diárias se transformam em resultados visíveis com o tempo, e esse progresso retroalimenta sua confiança. O que antes parecia impossível se torna alcançável porque você conseguiu sustentar a marcha o tempo suficiente para vê-lo se materializar. Segundo o estoicismo, a virtude está em agir no que depende de você sem permitir que a adversidade o tire do caminho. O sábio não espera terreno perfeito para avançar, avança no terreno que tem. Manter-se em movimento, aconteça o que acontecer, é mais do que estratégia, é compromisso consigo mesmo. É decidir que nenhum dia será totalmente perdido, porque sempre haverá um passo, por menor que seja, que você pode dar. Com o tempo, essa constância se torna sua maior força. E quando olhar para trás, verá que o que o levou à meta não foi um impulso momentâneo de energia, mas a soma de milhares de momentos em que, mesmo com cansaço, medo ou dúvidas, você seguiu em frente. Ensinamento 12. Visualizar o futuro reprograma o presente. Quando você fecha os olhos e se permite sentir de forma real um futuro que ainda não chegou, seu cérebro começa a se reprogramar. Não se trata apenas de pensar no que deseja, mas de vivê-lo internamente com todos os detalhes possíveis, o lugar em que está, os sons, as cores, a temperatura e, sobretudo, as emoções que experimentaria. Ao fazer isso, seu corpo começa a liberar a mesma química que liberaria se aquilo estivesse acontecendo agora. E então algo poderoso ocorre, seu sistema nervoso passa a registrar esse estado como familiar e possível. A ciência já demonstrou que a mente não distingue entre uma experiência real e uma imaginada com suficiente clareza e emoção. As mesmas áreas cerebrais são ativadas, os mesmos neurotransmissores são liberados e o corpo responde de forma coerente. Isso significa que, se você visualiza um futuro de paz, confiança ou alegria e o sente intensamente, está treinando seu organismo para agir e decidir a partir desse estado no presente. A maioria das pessoas usa a visualização de forma inconsciente, mas em negativo.
Pensam em problemas, imaginam fracassos, revivem medos e, sem perceber, treinam o cérebro e o corpo para viver em alerta e ansiedade. Você pode quebrar esse padrão escolhendo deliberadamente quais imagens e emoções alimentar. Para aplicar, dedique alguns minutos por dia a visualizar seu eu futuro com a maior riqueza de detalhes que puder. Não apenas se veja, mas sinta-se nessa versão. Se deseja mais segurança, imagine como caminha, como fala, como respira. Se busca paz interior, sinta no corpo a calma, o ritmo lento da respiração, a leveza nos ombros. A chave está em que não seja um pensamento distante, mas uma experiência interna presente. Agir como se já fosse essa versão é o passo seguinte. Isso não significa fingir, mas tomar decisões alinhadas com essa identidade. Pergunte-se durante o dia: como agiria meu eu do futuro nesta situação? E responda a partir daí. Essa coerência repetida cria novas conexões neuronais que sustentam a transformação. Você também pode reforçar essa prática escrevendo sobre seu dia a partir da perspectiva desse eu futuro. Por exemplo, hoje tomei decisões com calma e clareza, me expressei com confiança e aproveitei momentos de gratidão. Mesmo que nem tudo tenha acontecido exatamente assim, o simples ato de descrevê-lo treina sua mente a buscar e criar essas experiências. A visualização não é mágica instantânea, é treinamento. Assim como um atleta repete mentalmente sua rotina antes de competir para melhorar o desempenho, você repete emocional e mentalmente sua vida futura para que seu presente comece a se adaptar a ela. Com o tempo, seus pensamentos, emoções e ações passam a se alinhar automaticamente com essa visão e o ambiente responde em consequência. Lembre-se de que sua identidade não é fixa, é resultado dos estados emocionais e das decisões que você repete. Se mudar os estados que pratica, muda a pessoa que é. Visualizar e sentir seu futuro desejado a cada dia é plantar em sua mente e em seu corpo as sementes dessa nova identidade. Segundo o estoicismo, ainda que não controlemos o que acontecerá, podemos treinar nossa mente para agir hoje de acordo com o ideal que buscamos alcançar. Cada sessão de visualização é um lembrete de que você não precisa esperar o futuro chegar para sentir o que deseja sentir. Você pode experimentá-lo agora e, ao fazê-lo, reprogramar seu presente para que esteja em sintonia com essa visão. Com constância, esse estado deixa de ser exercício mental e se torna sua forma natural de viver. E então, o futuro que imaginou deixa de ser sonho distante para se transformar em sua realidade tangível. Ensinamento 13. A companhia influencia diretamente seus pensamentos. Seus pensamentos não surgem no vazio, estão constantemente influenciados pelo ambiente e pelas pessoas ao seu redor. Cada conversa, cada gesto, cada atitude que você observa diariamente deixa marcas sutis na sua forma de pensar. Se passa tempo com pessoas que vivem reclamando, criticando ou mergulhadas na negatividade, sua mente, sem perceber, começa a reproduzir esse mesmo padrão. Não é questão de força de vontade, mas disposição. O que você vê e ouve torna-se matéria-prima para o que pensa e sente. A teoria da aprendizagem social de Bandura confirma grande parte do nosso comportamento e de nossas atitudes é moldada pela observação e convivência. Se seu ambiente normaliza a mediocridade, a queixa ou a desculpa, é questão de tempo até que essas ideias passem a parecer aceitáveis. Da mesma forma, se você se cerca de pessoas disciplinadas, otimistas e orientadas para o crescimento, essas qualidades se tornam mais acessíveis para você porque as vê em ação todos os dias. A influência da companhia não é apenas mental, mas também emocional. As pessoas com quem você compartilha seu tempo têm o poder de elevar ou drenar sua energia.
Uma conversa com alguém que o inspira pode acender sua motivação por dias, enquanto um encontro com alguém mergulhado na negatividade pode deixá-lo mentalmente esgotado. O contágio emocional é real e tem impacto direto em suas decisões e hábitos. Por isso, ser seletivo com seu entorno não é arrogância nem frieza, é uma estratégia de autocuidado. Pergunte-se: as pessoas com quem passo mais tempo refletem os valores e hábitos que quero para minha vida? Se a resposta for não, é hora de fazer ajustes. Isso não significa cortar todas as relações, mas equilibrar o tempo e a energia dedicados a cada uma. Comece identificando as pessoas que lhe trazem clareza, motivação e calma. Cerque-se mais delas. Observe como pensam, como reagem diante dos problemas, como organizam suas vidas. Deixe que o exemplo delas seja um espelho no qual você possa se refletir. Ao mesmo tempo, detecte as influências que o levam a atitudes das quais não gosta em si mesmo e limite sua exposição a elas. Você também pode criar um ambiente que o inspire mesmo quando estiver sozinho. Livros, podcasts, músicas e espaços físicos organizados e agradáveis funcionam como companhia silenciosa que molda sua mente. Se você enche seu dia de estímulos que reforçam quem deseja ser, reduz a chance de que influências negativas encontrem espaço para criar raízes. Outro ponto-chave é entender que a influência é bidirecional, assim como os outros o moldam, você também influencia quem está ao seu redor. Isso significa que sua responsabilidade não é apenas escolher bem sua companhia, mas também ser você mesmo uma influência positiva. Se deseja estar cercado de pessoas que elevam, torne-se uma delas. Seja aquele que traz soluções, que escuta com empatia, que inspira com ações e não apenas com palavras. Em situações em que não puder evitar a companhia negativa, por exemplo no trabalho, estabeleça limites internos. Não se envolva em conversas tóxicas, evite absorver dramas que não são seus e, se necessário, mantenha certa distância emocional. Lembre-se, proteger sua mente é proteger toda a sua vida. O impacto do seu entorno na sua mente é tão grande que, com o tempo, pode determinar para onde sua vida se dirige. Um ambiente de crescimento o empurra para mais, mesmo nos dias em que você não tem motivação. Um ambiente negativo o freia, mesmo nos dias em que se sente forte. E escolher sua companhia é, em grande parte, escolher seu futuro. Segundo o estoicismo, devemos cuidar do que deixamos entrar em nossa mente com a mesma atenção com que protegeríamos nosso corpo de um veneno. Cada vez que você escolhe conscientemente quem e o que ocupa seu espaço mental, está moldando a pessoa em que está se transformando. E quando esse espaço está cheio de ideias, exemplos e energias que o impulsionam, seu pensamento se afia, seus hábitos se fortalecem e sua vida inteira se alinha com quem realmente deseja ser. Ensinamento 14. Corte o que drena sua energia e não traz valor. Tudo que você carrega em sua vida ocupa espaço mental, emocional e físico. Se esse peso não o impulsiona, ele o freia. Pessoas que sempre trazem problemas, hábitos que roubam sua saúde ou seu tempo, pensamentos repetitivos sem sentido, tudo isso drena sua energia como pequenas fugas constantes. Talvez você não perceba no início, mas com o tempo se encontra exausto sem ter feito nada realmente importante. E aí está o problema. Você não pode avançar se está gastando sua força, sustentando o que não lhe dá nada em troca. Os elementos tóxicos nem sempre se apresentam de forma óbvia. Às vezes é aquela relação que sempre o deixa com gosto amargo, mas que você justifica porque não é tão ruim. Ou aquele hábito que parece inofensivo, mas rouba horas de sono, concentração ou motivação. Até mesmo pensamentos automáticos repetidos durante anos podem funcionar como âncoras que não permitem que você avance. A ciência sobre higiene psicológica é clara:
Quando você reduz a exposição a ambientes e relações prejudiciais, seu bem-estar emocional melhora e sua capacidade de rendimento aumenta. É como fechar as janelas em um dia frio para que o calor não escape. Ao proteger sua energia, tudo o que faz depois rende mais. O primeiro passo é fazer um inventário honesto. Pergunte-se: quais pessoas, hábitos ou pensamentos me deixam mais pesado depois de interagir com eles? Não se trata de buscar perfeição, mas de identificar padrões que consistentemente o drenam em vez de somar. Com pessoas nem sempre é necessário cortar todo vínculo, mas sim estabelecer limites claros. Talvez você decida reduzir o tempo que passa com elas, mudar os temas de conversa ou manter certa distância emocional. Com hábitos, pode significar substituí-los por alternativas mais saudáveis ou criar regras simples que o protejam, como desligar o telefone em certos horários ou planejar o descanso de forma intencional. Quanto aos pensamentos, a chave é detectá-los e desativá-los antes que dominem seu dia. Você pode rotulá-los. Isso é apenas uma preocupação sem base e substituí-los por enfoques mais úteis. Não é um processo instantâneo, mas com prática se torna automático. Liberar-se do que drena sua energia não é um ato de egoísmo, mas de sobrevivência e crescimento. Pense em um foguete. Para alcançar a órbita, ele precisa se desfazer das partes que já não servem, porque cada quilo extra consome combustível que poderia ser usado para ir mais longe. Sua vida funciona da mesma forma. Se não soltar, não chega. É igualmente importante preencher o espaço que sobra com aquilo que realmente o impulsiona. Uma vez que corta o que não traz valor, busque ativamente pessoas que o inspirem, hábitos que o fortaleçam e pensamentos que o aproximem de sua visão. Dessa forma, você não apenas evita o desgaste, mas multiplica sua energia e foco. Lembre-se, haverá resistências. Algumas pessoas não entenderão seus limites e sua própria mente tentará convencê-lo de que é mais fácil continuar igual. Aqui entra seu compromisso consigo mesmo, preferir o desconforto temporário da mudança ou o desgaste perpétuo de permanecer onde está. Segundo o estoicismo, devemos proteger nossa mente e energia como bens limitados, dedicando-os apenas ao que está sob nosso controle e contribui para nossa virtude e propósito. Quando você começa a cortar o que não o nutre, algo curioso acontece e a clareza mental aumenta. Você passa a ver com mais nitidez o que vale a pena e o que não. Seu tempo se sente mais seu, suas ações mais deliberadas e seus resultados chegam mais rápido. Descobre que grande parte do seu cansaço não vinha do que fazia, mas do que tolerava. E aí entende que avançar nem sempre é fazer mais, mas sim eliminar o excesso para que o essencial tenha espaço para crescer. Ensinamento 15. Viva com propósito, não apenas por inércia. Viver com propósito é decidir a cada dia para onde você quer ir e agir em conformidade. Muitas pessoas acordam, trabalham, cumprem tarefas e voltam a dormir sem se perguntar se tudo isso as aproxima do que realmente desejam. Esse ciclo em piloto automático pode durar anos e deixar a sensação de que o tempo escorreu sem que nada importante tenha mudado. A diferença entre existir e viver está na intenção que você coloca em cada decisão e em como usa sua energia para construir o que importa. Quando você tem um propósito claro, cada ação, por menor que pareça, ganha sentido. Não se trata de estar ocupado, mas de estar alinhado. Você pode trabalhar muitas horas, mas se o que faz não o aproxima de sua visão de vida, no fundo continua estagnado. Um propósito funciona como uma bússola, lembra-o para onde se dirigir e ajuda a filtrar o que merece sua atenção daquilo que é apenas ruído. A psicologia confirma.
A teoria da autodeterminação mostra que viver com propósito satisfaz 3 necessidades psicológicas essenciais: competência, sentir que é capaz de alcançar algo; autonomia, ter controle sobre sua vida; e relação, conectar-se de forma significativa com os outros. Quando essas necessidades estão atendidas, sua motivação e satisfação aumentam naturalmente e as dificuldades se transformam em desafios que fortalecem em vez de desgastar. Para aplicar esse princípio, defina uma meta diária que o aproxime de seu objetivo de longo prazo. Não precisa ser algo enorme, o importante é que seja concreta e mensurável. Pergunte-se a cada manhã: o que posso fazer hoje que me aproxime, mesmo que um pouco, da minha visão? E ao final do dia, revise se suas ações estiveram alinhadas. Essa revisão constante evita que você se desvie sem perceber. Também é fundamental cercar-se de lembretes visuais e emocionais de seu propósito. Pode ser uma frase, uma imagem ou um objeto que simbolize o que você busca. Esses lembretes funcionam como âncoras quando a rotina tenta arrastá-lo de volta ao piloto automático. Outro ponto essencial é aprender a dizer não. Cada vez que você aceita algo que não está alinhado com seu propósito, cede tempo e energia que poderiam ser investidos no que realmente importa. Isso exige coragem, porque dizer não pode incomodar os outros ou tirá-lo da zona de conforto. Mas é um filtro necessário para manter sua direção. Viver com propósito também significa aceitar que haverá dias difíceis e momentos de dúvida. Nem sempre você sentirá motivação, e é aí que entra a disciplina. Seu propósito precisa ser importante o suficiente para impulsioná-lo mesmo quando não tem vontade. É nesses dias que o caráter se forja e que você mais cresce. Não confunda propósito com perfeição. Não se trata de ter tudo resolvido ou seguir um plano rígido. Na verdade, seu propósito pode evoluir com o tempo. O importante é que você sempre tenha clareza sobre o que está construindo neste momento da sua vida e que suas ações reflitam essa direção. O propósito não beneficia apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Quando vive alinhado com o que é importante para você, inspira os outros a buscarem seu próprio caminho. Sua energia muda, suas conversas mudam e suas decisões transmitem coerência. Essa influência positiva pode chegar mais longe do que você imagina. Segundo o estoicismo, a verdadeira liberdade e plenitude vem de viver conforme a razão e a virtude, agindo com intenção e não se deixando arrastar pelo acaso ou pelas distrações. Quando você escolhe viver com propósito, cada dia conta. Não importa se avança muito ou pouco, o que importa é que não está deixando sua vida à mercê da inércia. Você está construindo, decidindo e agindo de forma consciente. E quando olhar para trás, não verá apenas a passagem do tempo, mas uma trajetória cheia de sentido, marcada por escolhas que refletiram quem você era e quem queria ser. Esse é o legado mais valioso que pode deixar uma vida vivida com intenção. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre seu compromisso com a mudança. Agora quero que vá aos comentários e escreva novamente: hoje escolho pensar positivo, sou estoico. Faça isso para reforçar sua mente, para deixar claro ao seu subconsciente que você está levando a sério. Parabenize-se, celebre-se, porque cada passo que dá rumo à sua liberdade mental é uma vitória que poucos têm coragem de conquistar. Você está construindo uma versão mais forte, mais clara e mais dona de si mesma. E se este conteúdo o ajudou, curta, inscreva-se e ative as notificações, porque continuarei trazendo ferramentas que o impulsionem a dominar sua mente e sua vida. Sua transformação já está em andamento.